O primeiro erro que, assim, você vai fazer RAL, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você tem que conferir os dados de CEFEM. Mas não é só valor, é a produção também, tá? Então, tem esse portal da transparência lá da ANM, certo? Que aí lá você digita o número do processo, aí você vai lá, consultar processo, digita o número do processo, e você abre o processo, vai na abinha CEFEM, que ele dá a relação de CEFEM. Aí você clica no ano, tá? Clica no ano, que aí ele dá a relação para você, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai lançar o RAL é conferir os dados do CEFEM, não só os valores, mas também a produção, não só o valor pago de CEFEM, mas também a produção, né? O que você informou lá de produção, de venda, na verdade, né? Venda ou consumo, se for o caso, né? E com relação ao valor, né? Sobre a base de cálculo também, tá? Então, essa aqui é a primeira preocupação de todas. Outra coisa importante com relação a isso, tá? Você pode utilizar o RAL lá nas informações complementares para corrigir alguma coisa de CEFEM que não seja o valor. Por exemplo, vamos supor que você identificou que uma guia de CEFEM que você gerou lá, você lançou um dado errado de produção, por exemplo, né, de venda, né, um número lá, você errou às vezes na hora de digitar e tudo mais. Você pode vir como não é questão de valores, você não precisa entrar com setor de arrecadação e tudo mais para corrigir, entendeu? É um erro de digitação mesmo. Então, você pode ir lá em informações complementares, tá? E corrigir na CEFEM do ano tal, do mês tal, foi lançado assim, porém o valor correto é tal, e no RAL está sendo lançado corrigido, tá? Então, isso daí é a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Que os dados da CEFEM tem que estar, no RAL tem que estar idêntico, tá bom? É uma outra oportunidade também para você verificar, no caso de guia de utilização, porque às vezes você pega para fazer um RAL e você não acompanha aquele processo e não sei o que, sabe? É uma excelente oportunidade para você conferir se a pessoa está pagando ali corretamente, de acordo com os valores, se ela está pagando a alíquota certa. Eu já contei essa história, eu acho que eu contei essa história não lembro se foi numa live e tudo mais, né? Tem um cliente que eu costumo fazer o RAL dele, mas basicamente eu só faço o RAL, assim, sabe? E aí, um determinado ano, eu estava lançando os dados, ano passado, na verdade, 2020. E o que acontece? Então, contar essa história para vocês. Eu estava fazendo um RAL, aí eu olhei assim e falei, gente, tem uma coisa estranha aqui nesses valores, rindo de nervoso, né? Falei, gente, tem uma coisa estranha aqui. Quando eu fui ver, esse cliente era o contador que gerava ali as guias de CEFEM, tá? E aí ele estava gerando com a alíquota errada, né? Teve uma mudança aí nas alíquotas no final de 2017, então era o segundo ano que aquela pessoa estava pagando, aquela empresa estava pagando o dobro de CEFEM. Então, veja só, o fato de eu ter conhecimento da norma, de eu ter esse cuidado de conferir os dados e tudo mais, eu vi que estava errado, né? E aí eu pude falar com o minerador, olha, eu percebi aqui, né? Não sou eu que faço a sua CEFEM e tudo mais, mas como eu faço o RAL, assim, tá na liberdade, né, de conferir as informações e tudo mais, e eu vi aqui que vocês estão pagando o CEFEM a mais, tá bem? E aí eu falei e tal, conversei com o contador e tudo mais, e aí quer dizer, o fato de você estar atento, o fato de você conferir os dados, você pode gerar aí uma economia. Nesse caso nem foi uma correção, foi uma economia, né? Porque eles estavam, né, pagando errado e tudo mais. Então, essa é a importância de você conferir aí esses dados, tá?